Tem que movimentar nosso Instagram. Eu não estou conseguindo, mas vou conseguir. Vai dar tudo Você já certo. disponibilizou isso? Já, o YouTube também, é verdade. Desde a semana passada, de quarta-feira. Ah, melhor apagar a luz aqui, né? Semana passada onde é? Aí. Eu sou perigosa por isso. Deixar no escurinho esse tema. É no escuro mesmo? Dá pra ver, fica melhor para vocês enxergarem os slides, por isso que ele fica melhor. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa mais uma vez, né? E agradecer também pela presença de todo mundo. E quando veio essa questão de fazer um estudo, a gente já veio naquela linha da semana passada, de sentimentos que a gente tem que despertar na gente, eu fiquei pensando, qual é um tema que vai nessa linha, né? São os caminhos da nossa sabedoria, mas não a sabedoria externa, não que a gente fica pensando às vezes, vou fazer um curso, às vezes, sei lá, uma pós-graduação, mas a nossa sabedoria interna, o que a gente tem aqui dentro, que como espíritas sabemos que nós vamos levar para o outro lado da vida. Então foi nesse sentido que eu pensei esse estudo de hoje. Pode passar, por favor, Zé. Zé, eu estou gravando, do jeito que minha cabeça tá. Dá para ver se estou gravando? Não. Tá. Então dá, porque... Sim. A primeira ideia que eu gostaria de conversar com vocês é sobre sabedoria e autoconhecimento. Quando a gente pensa em sabedoria, o que vem à cabeça de vocês? Assim, alguma imagem, alguma palavra? Vocês pensam em alguma coisa? Sabedoria. O que vem assim na cabeça? Conhecimento. Mas alguma imagem, assim, vocês pensam, sei lá, eu estou numa escola, numa faculdade, vocês pensam assim ou não? Aplicar o que aprendeu durante Isso aí. Hoje esse estudo vem na sabedoria interna, no nosso conhecimento interno. E aí conversa muito com esse autoconhecimento, né? Que é buscar um mergulho em si mesmo. Pode passar, por favor, Zé. E aí eu trouxe um conceito do que... Aperta mais uma vez, por favor. Eu botei vai apertar de novo. E aí tem um conceito, né, do que é ter sabedoria, que eu me inspirei muito nesse livro aqui, que é um livro bem legal, que fala sobre os prazeres da alma. É um livro espírita também. E aí fala dessa questão da sabedoria, que ela consiste em possuir... Obrigada. Possuir uma leitura do mundo voltada para o senso íntimo, né? Então, de novo, é um mergulho interno. Não sou eu olhando para o mundo, mas eu olhando para dentro, para o meu mundo interno. Então, é uma leitura do mundo voltada para sensações íntimas, né? Da capacidade de receber informações sobre as mudanças do meio e deles a gente interagir, exprimindo nossos atos e atitudes únicos e originais. Quando eu pensei nisso, eu pensei assim, tá, mas o que a gente está... É um mergulho interno, então a sabedoria é eu fazer uma leitura do mundo, eu posso olhar o mundo ao meu redor, só que eu faço uma leitura interna, do que eu tenho aqui dentro, do que eu posso melhorar em mim, e o que eu melhorando em mim posso influenciar os outros, né? Isso tem a ver com a sabedoria que conversa muito com o autoconhecimento, porque a gente às vezes pode estudar muito, e eu já fiz isso, nossa, há uns 5 anos eu estudava aqui, eu estudava no Ramati, estudava em um monte de lugar, e aí depois cheguei à conclusão que eu estava estudando muito e aplicando pouco. De nada adiantava. Então a gente às vezes sabe muito, mas eu estou aplicando isso? Será que adianta só saber? É saber e aplicar, então é uma coisa e outra. E aí a gente pode influenciar as pessoas, tem muito essa questão da sabedoria, que a gente pode influenciar as pessoas positivamente, às vezes negativamente também, que a gente influencia positivamente, mas que a gente influencia através do exemplo. Não adianta eu dizer para alguém, olha, faz isso, e aí quando a pessoa me olha, eu estou fazendo outra coisa. Eu preciso influenciar as pessoas através do meu dia a dia. É no meu dia a dia que as pessoas vão realmente ver, as pessoas, os espíritos de forma geral, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Eles vão olhar para mim e vão ver, tá bom, a Bruna não é a mesma Bruna de 5 anos, ela mudou. Aí se tem um obsessor em mim, ele vai começar a pensar, poxa, peraí, ela mudou, eu não vou obsediá-la mais. Ou então, uma pessoa que está ali, encarnada, que fica ali em cima de você, igual um vampiro, vai olhar para você e falar, pô, essa pessoa mudou. E ela pode também começar a mudar através da nossa mudança.
sempre interna, a gente não pode apontar o dedo para o outro, e sim para a gente. É uma sabedoria voltada para uma aplicação direta, uma aplicação prática na nossa vida, de a gente melhorar. Pode passar, Zé, por favor? E aí vem essa questão de será que nós somos, né, sábios? Será que a gente está conseguindo, a gente sabe as leis divinas, estamos conseguindo aplicá-las? O que vocês acham, assim? Queria que vocês respondessem. Nós sabemos as leis divinas? É uma pergunta. Essa é a primeira pergunta. A gente sabe quais são as leis divinas? Que eu acho que é mais fácil a gente saber, né? Agora, a gente está aplicando ela no nosso dia a dia? Acho que não. Não? E vocês? Vamos lá, só o Zé falou. Tem mais gente aqui na sala. Vocês acham que estão aplicando mais ou menos, não estão aplicando nada, podem melhorar? Pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar, né? Sempre pode. Mas está fazendo alguma coisa, a gente está caminhando. Que a gente suba pelo menos um degrauzinho por ano, que seja, porque não é fácil mudar, mas que a gente tenha essa força de mudar, de buscar. É uma reflexão que eu trouxe para a gente pensar sobre isso. Pode passar, por favor, Zé. E aí, a questão 621 do Livro dos Espíritos fala o seguinte, que as leis divinas, elas estão escritas nas nossas consciências. Não adianta eu chegar e falar assim, olha, eu não sei de nada, eu não estudo Evangelho, né? Eu até estudo, mas tem muita coisa para estudar, mas eu posso alegar desconhecimento das leis? Ninguém pode, porque nós somos espíritos bem velhos. Nós não estamos aqui pela primeira vez, nós erramos já muito. Tudo bem, nós aqui como encarnados, temos o véu do esquecimento, que eu não preciso ficar sabendo o que eu fiz em outra vida. Quando eu fico sabendo, eu fico com vergonha. Não sei se vocês já ficaram sabendo, mas eu fiquei sabendo umas coisas, fico com vergonha, não quero nem saber. É melhor o véu do esquecimento mesmo. Então, mas nós temos nossa consciência. A gente sabe, como espíritas, que não existe o juízo final. Quando a gente desencarna, vai chegar lá alguém e vai falar assim, olha, agora você vai ser julgado. É a nossa própria consciência. E aqui nós também temos a nossa consciência. Então essa pergunta vai nesse sentido. Será que nós sabemos quais são as leis divinas? E a resposta é sim, nós sabemos. Por quê? A resposta dos Espíritos é, as leis divinas elas estão escritas nas nossas consciências, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E quando nós desprezamos nossa fonte de sabedoria interior, que é uma propriedade que todo mundo aqui tem, independente de religião, né, de qualquer nível de conhecimento, de qualquer coisa, nós sabemos o que é certo e errado. E independente se eu tenho uma religião X, Y, Z, se eu não tenho religião nenhuma, eu sei o que é certo e o que é errado. Então, quando nós rejeitamos parte, né, importante dessa realidade interna, a gente sabe que a gente está errando. Será que eu não sei que é errado eu roubar? Será que eu não sei que é errado matar? Que é errado fazer mal para os outros? Que é ruim desejar o mal do outro? Todo mundo sabe disso. Ah, eu escutei um dia na Bíblia. Não é só isso. Nós sabemos aqui no nosso íntimo que isso é errado. Então, essas leis divinas, elas estão na nossa consciência. Né? A gente sabe disso. Não só nós aqui encarnados hoje, mas os espíritos que estão aqui com a gente também, desencarnados, também sabem disso. Eles têm essa consciência. Então é importante a gente pensar nisso. É claro que a gente vai estudando cada vez mais para aprimorar, para melhorar, mas é uma sabedoria sempre interna, é voltar para a gente. Pode passar, por favor, Zé? E aí, pode explicar mais uma vez, só mais uma. Eu trouxe um textinho, pensando nessa questão da sabedoria, eu trouxe um texto, né, que eu vou ler aqui para vocês, e eu trouxe um rosto de uma pessoa que, assim, para mim é um ícone, né, de outra região, mas para mim foi um ícone dessa questão da sabedoria. Os sábios não deixam que instruções, classificações e análises acumuladas no decurso dos tempos sufoquem a sabedoria primitiva contida na própria alma. A propósito, as regras injustas da sociedade e as religiões fundamentalistas, presas a modelos religiosos e severos padrões de pensamento, funcionem como autênticos entraves à sabedoria interior. Então, o que ele está falando aqui? Mesmo que em alguma religião ou algum modelo da sociedade diga que é certo fazer uma coisa que eu sei que é errado, eu vou contra isso, mesmo que essa seja a minha religião. E aí, vou explicar agora. Eu pensei, assim, eu vejo, né, uma figura recente da nossa história. Pode explicar. Eu pensei no Papa, né? Eu lembrei muito dele porque ele quebrou vários padrões da Igreja Católica, né, de aceitações, de dogmas antigos, justamente por isso. Porque no interior desse espírito,
espírito, certamente ele sabia que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais. Então ele teve várias atitudes dentro de uma religião que é mais já foi mais fechada, mas ainda é em algumas questões, de abrir essa cabeça e que nós também possamos ter esse pensamento de abertura, de aceitar todos de forma igual, de não distinguir ninguém. Então na hora que eu pensei, que eu li esse trecho do livro sobre sabedoria, me veio muito ele na cabeça. Cada um vai ter o seu ícone de sabedoria, de pessoa que quebrou os dogmas, né? E aí falando dessa questão de que mesmo que a gente esteja em uma religião ou qualquer modelo de sociedade que pense de forma fechada e que vá contra os princípios divinos, que a gente pense diferente, né? Eu acho que o espiritismo, o kardecismo que a gente segue, ele é uma religião que eu, quando me encontrei, falei, essa é a minha religião justamente por isso, que eu vi ali que todo mundo era aceito, não tinha distinção de orientação sexual, de nada disso, e até as pessoas que não tinham aquela religião, e nós já vimos aqui há algum tempo, até na desobsessão, pessoas que eram de outras religiões, né? Eu me lembro bem de uma menina novinha que veio aqui uma vez, e ela disse, não, minha religião não é essa, mas minha psicóloga falou para eu vir aqui, e ela veio aberta, e a gente não fala assim, não, você não pode estar aqui, não existe isso, né? Então a gente abraça todo mundo, e aí é um exemplo da gente saber o que é certo pra gente. Não precisa estar escrito no Evangelho segundo o Espiritismo que eu preciso aceitar todas as religiões, embora esteja, né? Que a gente não vai ficar distinguindo que o espírito é melhor que o outro, até porque nós todos estamos aqui espíritos bem ainda aprendendo a sermos bons. Todo mundo está na mesma caminhada. Pode passar, por favor, Zé? E aí vem a questão do autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é sempre um mergulho para dentro de mim, que eu vou refletindo, que eu até trouxe na semana passada, o pensamento de todo dia à noite, ver o que eu fiz de bom, o que Deus faria, o que Deus não faria, né? Que eu vou ligar até Santo Agostinho, que veio fazendo esse pensamento para a gente, esse aprendizado. E que a gente precisa realmente fazer isso. Se não for todo dia, mas de vez em quando. Pra gente, isso é autoconhecimento, é perceber, poxa, agora eu vim com a minha mãe e a minha mãe falou, você está estressadinha. Aí eu pensei, tá bom, mãe, vou pensar nisso. Tá agitada. Então eu tenho que parar e pensar, será que eu estou agitada? Por que eu tenho que melhorar? É uma questão de autoconhecimento. Eu poderia fazer assim, não estou agitada. Não, eu tenho que perceber, estou fazendo muita coisa, tem que fazer menos, tem que melhorar. Não é. A gente está aqui para aprender, todo mundo está no mesmo barco, né? Pode passar, por favor. E aí, o que o autoconhecimento fala? O que essa questão do autoconhecimento nos convida a fazer? Ela fala, até tem aqui um trecho que eu peguei aqui no livro, que fala sobre se nós tememos o que desconhecemos, nós só tememos o que nós desconhecemos. Então, quando eu me conheço, eu sei o que eu sou capaz de fazer, o que eu não sou capaz, eu deixo de ter medo. É como se fosse enfrentando os nossos fantasmas, né? Mais ou menos assim. Esse é o autoconhecimento, eu não ter medo de me conhecer, né? E de escutar o que as pessoas falam de mim também. O autoconhecimento requer um constante exercício, aí vem no que a gente estava falando, que o Santo Agostinho falou, dessa reflexão diária, o que eu fiz que Deus faria, o que eu fiz hoje que Jesus não faria, né? E aí eu estou sempre ali refletindo o que eu fiz, o que eu não fiz de bom, e essas sensações internas e externas, né? Não adianta só eu refletir comigo mesmo. É bom, é positivo, sim, mas também tem que escutar o que as pessoas estão falando de mim e analisar. Isso faz sentido, isso não faz sentido? A Odete, que é psicóloga, eu acho que é uma questão muito importante, a gente sempre se analisar, a gente sempre tem que melhorar, né? Como a dona Juvina falou, né? Viver uma vida, eu achei isso aqui fantástico, viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Então, quer dizer, se eu vivo uma vida que eu não estou refletindo nada, eu só quero saber de passear, de viajar, não estou nem aí. Essa vida minha é sem propósito. É como escutar uma música sem melodia. A melodia leva a música, né? Varia. Senão fica mais do mesmo. Então é importante que a gente busque esse mergulho interno. Pode passar, por favor, Zé? Agora eu trouxe uma pergunta, é a pergunta 131 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: há
usar essa palavra, que as pessoas falam, demônio, eu fui influenciado, a gente sabe que existem, a gente é influenciado o tempo todo pelos espíritos de luz e pelos espíritos que ainda estão em aprendizado, né? Mas eu posso atribuir tudo só aos demônios? Será, assim, uma coisa importante, até a pessoa, quando toma uma decisão, né, movida por qualquer que seja esse sentimento de querer fugir da vida, eu já li muito sobre isso, ela tem também a parte dela. Não posso culpar só o espírito que estava me influenciando a tirar minha vida, mas ela também tem a culpa dela, né? Tem a decisão dela. Então, eu gostaria que a gente pensasse o seguinte: será que é muito fácil atribuir a culpa sempre ao outro? Será que eu não tenho culpa? Então é uma reflexão que eu queria trazer aqui. Pode apertar, por favor, Zé. E aí a resposta dos espíritos, né? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres infelizes eternamente voltados para o mal. Uma pergunta: será que Deus criaria demônio, que seriam seres que ficariam ali sem evolução, né? Seriam sempre voltados para o mal? Vocês acham que seria possível? Deus que é um ser de luz, um ser que nos ama, ele ia criar demônios que não iam evoluir? O que a gente vê são espíritos que ainda estão nas trevas, buscando aprendizado, que às vezes por um tempo ficam meio que fechados, né? Movidos pelo raio, pelo ódio que a gente vê aqui na mesa. Mas Deus não criou o demônio, como as pessoas falam, né? Como um ser ali que está ali parado. Ele está sempre... A gente tem os espíritos mais evoluídos, os que ainda estão em aprendizado, que ainda estão movidos por ódio, mas não criou a imagem do demônio como aquela figura ruim, só ruim. Que nós também temos o nosso lado sombra dentro da gente. Nós temos o nosso lado luz e temos o nosso lado sombra. A gente está buscando sermos bons ainda, né? Então, nesse sentido, se há demônios, é no mundo inferior, né? E em outros semelhantes que eles residem. São homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam de ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome, né? Então, eu queria que a gente pensasse nesse sentido, que a gente está aqui para aprender, e que todo mundo, um aprende com o outro. Em determinada coisa eu posso ser melhor, mas em outra coisa eu preciso muito de outra pessoa. Não existe uma pessoa que saiba tudo, não existe, né? Acho que só a exceção dos missionários, tipo Chico Xavier, que veio aqui nos ensinar muita coisa, né? Mas em outra medida, todos nós estamos aqui caminhando juntos. Pode passar, Zé, por favor. E aí, falar, não sei se para vocês, mas é um tema bem difícil para mim: perdão e humildade. Né? Vocês têm facilidade de perdoar as pessoas? Não. Que fazem mal para vocês? Assim, uma pessoa fez mal, eu consigo perdoar assim fácil, de boa? Não. Eu também não. Não é fácil, mas que a gente vai refletir aqui junto para a gente conseguir buscar o caminho do perdão, que não é fácil, mas que é possível. Pode passar, Zé. A primeira coisa, né? Primeiro pedaço que a gente vai refletir sobre perdão. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável. Claro que Jesus quer que a gente perdoe as pessoas. Então é bom e saudável. Mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. É um equilíbrio, percebe? Eu não posso ser aquela pessoa que tem assim, que não perdoa ninguém, mas também eu não posso pisar em ovos, ter medo, né? Porque tem que ter um equilíbrio. Imagina, eu respirei errado, eu desagradei a pessoa, ela tem que pedir desculpa. Também não é assim. Então é um equilíbrio. É um equilíbrio que vai no sentido de eu tenho respeito por mim e ter respeito pelo outro. Então é uma balança que a gente vai tentando ali equilibrar, né? É importante. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas no nosso dia a dia. Aquela pessoa, de novo, o Dete deve ver muito isso no consultório, né? A pessoa que guarda muito, quem não fala nada, quem não coloca isso para fora, tentando perdoar ou tentando desabafar com alguém, uma hora ela explode. Explode normalmente com uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, é um exercício aqui da gente equilibrar
a gente buscar perdoar o outro, mas também ter limite, porque amor também pelo outro e pela gente também tem a ver com esse limite, com esse equilíbrio do perdão, mas também não pensar em que a gente vai ter que pisar em ovos, né? Enfim, pode passar, por favor, Zé. Ainda sobre o perdão, nós temos que entender que a pessoa, às vezes, que nos agride, ela não consegue ainda ter sentimentos talvez mais nobres. E ela só está dando aquilo que ela tem dentro dela. Às vezes uma pessoa que não recebeu amor, que só recebeu tapa da vida, das pessoas. Então, ela às vezes agride para se defender. Não é fácil, né? Mas, quer falar alguma coisa, Dede? Pode falar. Mas é nesse sentido da gente entender. Não é fácil. Uma pessoa que está ali agredindo você vai falar, pô, peraí, mas o que aconteceu com a vida dessa pessoa? Quais são as dificuldades dessa pessoa? Que momento que ela está passando? Dessa forma, vai começando a ficar um pouco menos difícil que a gente perdoe. Não vai ser tão fácil, mas não é impossível, porque é um caminho mesmo, né? Ela só consegue fazer aquilo que ela tem dentro dela. Se ela não recebeu amor, como é que ela vai dar amor? Ela nunca recebeu isso? Então é uma construção que a gente vai ter que perdoar essa pessoa e ensinar que é possível amar. Porque ela nunca recebeu, então ela não tem, né? Não é fácil, mas é possível, né? E essa questão me vem muito no sentido também de limite de novo, de que até que ponto eu posso perdoar, mas também não posso me ignorar, vamos dizer assim, né? Um exemplo assim, que eu ouvi uma vez de uma mãe que deu uma pizza para a criança, uma adolescente, né? E aí uma adolescente jogou a pizza no chão, porque a pizza não era da marca que ele gostaria. Então também nesse sentido da gente educar, seja um marido, uma esposa, um filho, também é importante ter esse equilíbrio. Você não vai deixar a pessoa jogar pizza longe, né? Então é importante esse equilíbrio sempre. E aí, ainda sobre essa questão do perdão, pressupõe-se que quando alguém pede desculpa, é porque ela reconheceu o seu erro e está solicitando reconciliação pelo ato que foi no momento que ela estourou ali, ela está bem pensada, né? E teve esse comportamento agressivo, invasivo. Então já é um primeiro caminho. Quando a pessoa te pede desculpas, já é um primeiro caminho. Ela já está buscando essa abertura, que você perdoe ela, né? Às vezes de uma forma bem sutil, mas que a gente esteja atento a isso e que a gente precise também não levar tudo a ferro e fogo. Isso também é para mim, porque eu sou às vezes assim. Pode passar, por favor, Zé. Ainda sobre o perdão, né? É um trecho aqui desse livro, que é muito bom por sinal, depois eu tenho até aqui a bibliografia dele, que perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades do outro e às vezes a minha também. Então, o auto-perdão, que é o perdão a mim mesmo, porque eu tenho que entender que eu não sou um ser perfeito, eu ainda estou aqui buscando melhorar, né? É fazer hoje, o que eu posso fazer? É fazer hoje, né, o meu melhor. Hoje eu posso fazer o meu melhor. Ontem eu não consegui fazer, mas hoje eu vou fazer o meu melhor. Em busca, a gente vai estar sempre em busca, né, de melhorar. E abandonar as mágoas do passado, né, e curar as dores, né, do presente. E ao mesmo tempo também legitimar os nossos projetos de vida para o futuro. Então, o que é isso? Eu olho para trás e penso assim, olha, lá atrás eu errei, tá bom, não vai adiantar, essa página eu já escrevi, não tem jeito. Hoje, o que eu posso fazer com isso? Olhar lá para trás e falar, não quero cometer mais esse erro, agora eu vou escrever diferente. E buscando melhorar. Se eu não conseguir fazer tudo do jeito que eu queria, hoje eu tentei, errei um pouco menos, amanhã eu vou errar um pouquinho menos. E a gente tentando melhorar sempre, né? Mas não é também falar, eu não quero melhorar hoje, eu quero melhorar, não é empurrar para a barriga, mas é entender que a gente vai sempre buscando melhoria dia após dia. Pode passar, por favor, Zé. Aí quando eu penso em humildade, o que vem à cabeça de vocês, assim? As palavras que vêm primeiro, assim, tem alguma coisa que vocês pensam? Pessoa humilde, o que é uma pessoa humilde para vocês? Pode falar, não tem na cabeça, não precisa pensar assim no evangelho, não. Tem alguma palavra que vem na cabeça? Pode falar. Talvez reconhecer por humildade
a falha do próximo, entendeu? Você ser humilde, aceitar a falta de conhecimento, a falta de cultura, a falta de grandes habilidades na vida. Você ser humilde é você talvez até se juntar a essa pessoa para poder ter um pouco de igualdade do ser humano no plano terreno. Mais alguém? Quer falar também, Miguel? Simplicidade. Sim, simplicidade. A gente pensa em humildade, a gente pensa muito nessa questão, às vezes até econômica, da pessoa que é mais pobre, da pessoa que é submissa, né? Mas eu queria que a gente pensasse juntos aqui. Será que a pessoa humilde não é aquela pessoa que é gentil? E às vezes é uma pessoa que, como você falou, se você está em alguma situação que a pessoa está se sentindo ali, que você está superior, você vai e deixa a pessoa mais à vontade. Você pensa nesse senso coletivo, nessa gentileza de pensar com o outro, de ter, até mistura um pouco, né, de ter essa compaixão pelo outro. Você é ali agradável, você tenta abraçar, não fisicamente também, mas eu digo acolher o outro, né? Então, que a gente pense nesse sentimento de humildade, né, como uma questão que eu vou mergulhar, né, eu vou fazer como fala que os humildes aprenderam com a introspecção, sempre um mergulho interno, a fazer de si mesmo um canal de espaço transcendente, por onde que flui silenciosamente a inteligência universal. Ele não precisa falar que ele sabe, ele mostra que ele sabe, mas na dele, ele não tem arrogância, né? Ele é humilde, mas é humilde de não querer pisar nos outros, ele nem pensa nisso. É uma pessoa que já está no caminho bem lá longe da bondade, né? Não precisa ficar provando, não precisa de provações. E ainda nesse sentido, né, a humildade ela se associa com a inferioridade, a submissão à pobreza. As pessoas pensam muito nesse sentido, só que na verdade não é isso, né? É uma pessoa que ela não precisa do ego, dessa autoafirmação. Ela é uma pessoa que já está no caminho mais evoluído para a bondade, né, que a gente está em busca ainda. Pode passar, por favor, Zé. Compreensão e generosidade. O que você, quando a gente pensa assim em generosidade, o que vem à cabeça de vocês? Uma pessoa generosa? Pode falar, gente, estão muito tímidos. Eu acho que esse primeiro item aí já define tudo. É doar-se sem esperar retorno, praticando a caridade com a expressão do amor. E aí já diz tudo aí para mim. É verdade, né? A pessoa generosa, ela dá para o outro, mesmo, primeiro que ela não espera nada, né? Ela dá para o outro, ela vai ali e se doa para o outro. Ela não quer saber se o outro, quando ela precisar, vai dar para ela, né? Exatamente. E ela está preocupada realmente em fazer aquela caridade ali. Se ela vai receber alguma coisa, não vai receber alguma coisa, não importa, ela quer fazer o bem para o outro, ela está pensando no outro. Então a generosidade nesse sentido, né? Ela não consiste em doar, né? Assim, descontroladamente, se anulando. De novo, percebe que tem um equilíbrio aí? Você doa, mas você também não se anula, não se esquece de você. Por isso que esse caminho do mergulho interno, esse autoconhecimento é importante. Se a gente pensa eu só vou aqui, eu sou uma pessoa que vou buscar ser uma pessoa melhor, mas eu vou me ignorar como pessoa. Eu vou só cuidar da família. E você? Quanto você cuida de você? É o equilíbrio que a gente mergulha internamente, a gente transborda para o outro, mas a gente não se esquece da gente. Eu falo isso para minha mãe, que ela tem uma tendência de cuidar dos outros e esquecer dela. Aí, mãe, para você, uma direta. Mas é importante a gente não esquecer da gente. A gente também precisa de cuidado. Jesus também veio aqui para a gente, nos nossos aprendizados, dizer que a gente também tem que olhar para a gente com amor. É uma palestra até que eu vou fazer mais na frente, que eu comprei um livro de presente de Natal para mim sobre auto-amor, que é importante, né? A gente olhar para a gente olha para o outro, cuida do outro, mas a gente não pode esquecer da gente também. Jesus não quer isso da gente, né? É importante que a gente tenha isso em mente, né? Equilíbrio entre uma coisa e outra. E senão a gente acaba se auto-abandonando. Isso não é o que Jesus queria. Pode passar, por favor, para a próxima, Zé? Ainda sobre generosidade, né, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala, não consegui ler por aqui, está no pequenininho, que há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer
quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria. Deixa eu ler de novo, também que ficou confuso. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, ela faz o bem naturalmente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. São pessoas que já são naturalmente, generosas. Terão tanto mérito, essas pessoas que são assim, quanto as que se veem em contingência de lutar contra a natureza que lhe é própria de vencer, ou seja, a pessoa que faz o bem, que é generosa naturalmente, ela é naturalmente, e a outra pessoa que está ali suando para ser generosa, tem dificuldade. Vocês acham que elas têm o mesmo mérito? O que vocês acham? O que vocês acham a respeito disso? Uma já conseguiu generosidade, a outra está conseguindo. Uma já está lá, já conseguiu, já alcançou, a outra está buscando. Pode explicar, por favor, na resposta, irmão Zé? E aí a resposta é só não ter que lutar aqueles em que já há o progresso realizado. Esses lutaram lá atrás. Essa pessoa que já é generosa por natureza, ela teve a luta dela lá atrás e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos são nenhum esforço para ela, não tem nenhum sacrifício, porque ela já conseguiu isso lá atrás, E suas ações lhes parecem simplíssimas, aquilo já está nela, no íntimo dela, O bom se tornou um hábito, são pessoas que já são boas, nós estamos no caminho, mas tem gente que já conseguiu, Devidas lhes são as honras que se costumaram tributar a velhos guerreiros, que conquistaram seus altos postos. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Que tem espíritos que a gente vê hoje, nossa, esses espíritos já estão, a gente estuda muitos espíritos assim, que já são genuinamente generosos, mas eles tiveram ajuda desde lá atrás. A gente foi olhar vários espíritos hoje, então, eles já tiveram as lutas deles lá atrás. Nós estamos tendo as nossas ainda, nós estamos no caminho de sermos bons. E eles já são bons, já são naturalmente generosos. Pode passar, por favor? E aí, no livro dos Espíritos sempre é assim, Ele dá uma pancadinha na gente. Como ainda estás, nós ainda estamos, longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quantos mais raros são. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, aqui a Terra, constitui a regra o que entre vós representa a exceção, ou seja, nos mundos mais evoluídos, a generosidade é tão normal, é que a gente aqui na Terra ainda está, isso ainda é exceção, ser generoso, Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam lá. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Nossa, é um esporro assim, Não é chamada. Por quê? A gente ainda se espanta muito, porque a gente vê muita maldade. E a gente também tem maldade, não é só lá fora, não. A gente sabe que também a gente tem sentimentos de que ainda precisam ser melhorados. Então a gente se espanta com generosidade, assim, uma pessoa que é naturalmente generosa. Mas, daqui a pouco, a Terra está em transformação, aqui vai ser um lugar naturalmente generoso, que ainda não é, Ainda é exceção. Foi isso que foi dito aqui, resumindo. Pode passar, por favor, Zé. Compaixão e paciência. Quem é paciente aqui? Ninguém respondeu, ninguém é? A senhora é paciente? Ai, bom, eu não sou. Eu ainda estou em busca da paciência. Ainda estou tentando, mas vou conseguir, vai dar tudo certo. Então, pode passar, por favor, Zé. Tem a ver com... É o quê? E aí vem, eu fiz uma relação entre alguns conceitos. E aí vem a questão da compaixão. O que é compaixão? É o entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, ou seja, mais pé no chão, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. É entender, às vezes, que a pessoa, no momento difícil da vida dela, ela vai ficar revoltada e vai dizer que, para que ela vai rezar?
que Deus vai fazer o que ela quer, o que Ele quer, e a gente vai ter que entender isso. Porque também é só a gente se colocar no lugar. É aquele momento da dor da pessoa, a gente tem o momento da pessoa, mais uma vez, Odete aí, falando de autoconhecimento, tem que citar você. E a gente sabe que tem um momento da negação, então a pessoa está ali revoltada. Aí eu chegar nesse momento e vou falar para a pessoa, nossa, não, você tem que acreditar, Não, você vai ter que entender que aquele é o momento da pessoa. Você vai entender as dificuldades dela, assim como muitas pessoas entendem as minhas também. As pessoas falam que eu sou impaciente. E é por isso que as pessoas deixam de gostar de mim? Não. Mas é a gente se colocar no lugar do outro e também entender que a gente também é cheio de defeitos. Isso é ter compaixão. É entender que todo mundo tem seus momentos bons, ruins, e que a gente tem que se colocar no lugar das pessoas e compreendê-las. Pode passar, por favor, Zé? E aí, mais uma reflexão do Livro dos Espíritos sobre compaixão. Os Espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós. O que vocês acham? Os Espíritos, quando a gente fala, desencarnados, né? Eles fazem ideia, eles sabem melhor do que nós. O que vocês acham? Sim. Por quê? Tem duas questões aí. Nós estamos aqui no escafandro, né, que é nosso corpo físico, que é temporário, que é uma roupa temporária, para a gente estar aqui. Então, a gente tem a questão do véu de esquecimento. A gente não está conseguindo ver. Quando eu pensei qualquer coisa. Se for pensei uma coisa, vibrei uma coisa, eu vou emitir uma vibração. E aí os espíritos estão conseguindo ver tudo. E a gente aqui, quem está encarnado, a não ser algumas pessoas que têm, e mesmo assim quem tem a clarividência não vai ver tudo também, então são alguns momentos, os espíritos desencarnados conseguem perceber isso. Por isso que eles conseguem, nossos desafios, conseguem nos localizar, porque a gente pensa, tudo que a gente ainda tem dentro da gente, então a gente consegue nos localizar fácil. Apesar de, por exemplo, se eu for um homem muito ruim numa vida anterior, agora se uma mulher, eles ainda assim vão conseguir, porque minha vibração, eu tenho algumas coisas que ainda trago de outras vidas. Então, o que a gente pode resumir aqui? Os espíritos conseguem sim ver melhor o presente do que nós encarnados. Fato. Não tem jeito. Né? Pode botar a resposta, então, ó. Do mesmo modo que aquele que vê bem, que enxerga bem, né, faz da mais exata ideia das coisas do que o cego, né? Quem vê bem, quem enxerga, vê melhor do que o cego. Os espíritos veem o que a gente não vê. Eles tudo apreciam, pois, diversamente do modo porque o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Ou seja, de novo, quem já leu o nosso lar aqui e ouviu o filme? Alguém já conseguiu? Já viu? Então, assim, a gente sabe que não é tipo assim, céu e inferno só, né? Vamos assim, resumindo. Existem várias esferas, existem várias colônias, existem várias graduações. Então, quando a gente volta na história do André Luiz, ele não consegue ali ficar muito tempo perto da mãe dele, porque tem uma vibração diferente, né? Então, justamente nesse sentido, que o espírito mais evoluído consegue ter uma visão melhor, e o espírito que ainda está, mesmo desencarnado, que está um pouco mais abaixo, tem uma limitação. Então, eles conseguem sim, mas tudo isso depende da mudança, da variação de evolução deles também. Pode passar, por favor. E aí vem a questão da paciência, né? A paciência, ela em si, a gente pode pensar que às vezes, por a nossa ansiedade, a nossa autocobrança, às vezes aquele problema que está ali nos assolando, ele em si já desequilibra a gente. Aparece um problema, às vezes eu já bloqueei minha cabeça e falo assim, acabou. Eu já bloqueei minha cabeça. E isso já me desequilibra. Então ele fala aqui, ó, que a nossa impaciência vai desequilibrar, vai mudar a nossa frequência, vai desequilibrar nossos processos internos e externos da natureza, né, em nós. Nossos atos, atitudes de paciência podem mudar o nosso modo de ver e enfrentar os conflitos. Eu lembro muito daquele copo, o copo meio cheio e meio vazio. O copo está na metade, eu posso olhar ele, nossa, ele está meio vazio, negativamente olhando. Ou não, ele está meio cheio. Tudo depende de como é que eu olho aquela situação, né? E aí, lembremos-nos de que todo problema contém em si a mesma semente da solução. Então, aí você passa por uma dificuldade, mas aquela dificuldade vai me fazer ter mais fé. Aquela dificuldade vai me fazer
voltar a procurar minha família que eu estou afastada. Então, o problema tem a solução em si. É nesse sentido que a gente é levado a refletir. O despertar da religiosidade, ele proporciona a paz de espírito. A paciência é um estado da alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidade. Eu estou longe disso. Eu tenho fé, mas eu estou longe disso porque eu ainda sou afetada. Visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. O que ele está falando aqui, resumindo? Que quando eu tenho fé, quando eu acredito em Deus, por maior que seja a minha dificuldade, eu sei que aquilo vai passar, a maior dificuldade, vou pedir ajuda a Deus, e aí me vem aquele pensamento que fala assim, Deus, cadê você? Eu estava aqui caminhando e eu não vi, estou aqui sozinho, só tenho 2 pegadas. Ele falou, meu filho, eu peguei você no colo. Então é nesse sentido, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, tudo fica mais fácil. A gente consegue mudar o nosso pensamento, a nossa forma de ver a situação e o mundo ao nosso redor. Pode passar, por favor, Zé? Estou acabando, está quase acabando. E aí, a paciência no livro dos Espíritos. Pode clicar, por favor, Zé? Por que não ensinar os Espíritos em todos os tempos que nos ensinam hoje? O que vocês acham? A gente olha, né, eu falo muito com minha mãe, meu avô era kardecista, minha mãe fala, mas nossa, o que a gente tem acesso hoje, né, ao conhecimento, a gente tem conhecimento na internet. Antes a gente ficava só mais nos livros, lógico que o livro é bom, mas a gente tem outras pessoas estudando, interpretando, até quando a gente pensa que Jesus falou por parábolas, porque a gente não conseguia entender naquela época, né? Então eu entendo que a gente está evoluindo, a gente está buscando evolução e a gente tem cada vez, a forma de como os espíritos falam com a gente é diferente. Se a gente pensar, o Kardec no início tinha as mesas girantes, para realmente, a gente precisava crer para ver, né? Se as mesas não girassem, as pessoas não iam acreditar que tinham espíritos ali guiando. E aí hoje a gente consegue entender de outra forma, né? A gente já consegue ter mais facilidade de compreensão, a gente tem mais acesso a isso. Pode passar, por favor, Zé? Então, aqui, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Então está falando da questão da evolução da gente, né? Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou não adulteraram, mas que podem compreender agora, com os seus ensinos, embora incompletos, preparar o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então está falando justamente disso, que lá atrás o Espiritismo, não sei se vocês viram o filme do Kardec, era necessário para as pessoas acreditarem no Espiritismo que as mesas mexessem. Hoje em dia a gente já sabe que a gente tem várias manifestações que a gente consegue entender que não precisam as mesas mexer. Então, cada hora a gente vai evoluindo. A gente era recém-nascido e estamos evoluindo, né? Ele faz essa analogia aqui. Pode passar, por favor, Zé? Coragem. Quem é uma pessoa corajosa? Vocês são pessoas corajosas? Quando pergunta assim para vocês, vocês se acham pessoas corajosas? Sim. Você se acha uma pessoa corajosa? Acho. Vocês, gente? Estou melhorando você. Isso aí, eu também estou buscando melhorar. Pode apertar, por favor, Zé. Esse é o último conceito que eu trouxe, né? Pode pular esse slide só para não demorar muito? Pode para o próximo. E aí, a coragem. O que tem de importante na coragem? Quando eu tenho coragem é porque eu tenho fé, né? Eu creio no Pai. Então eu não preciso ficar com medo. Eu vou lá e eu não preciso ter a aprovação das pessoas também. Eu creio no Pai, eu creio em mim também. É importante essa questão da coragem como um sentimento de autoafirmação. Eu não preciso sempre buscar a aprovação dos outros, né? É importante que a gente tenha essa firmeza da gente com a gente mesmo. Tudo isso que a gente veio trazendo era nesse sentido também. A gente tem uma firmeza da gente com a gente mesmo e na firmeza com o Pai. Eu não preciso da aprovação dos meus pais, por exemplo, para as coisas, ou do marido. A gente tem que ter certeza que nós somos centelhas divinas, que nós somos únicos e que a gente não precisa estar ali sempre preso à opinião do outro. A gente tem que ver o que Jesus gostaria que eu fizesse. Então é um sentimento que um pensamento que eu gostaria de deixar. Pode passar para o último slide, por favor, Zé? E aí aqui, falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que perscruta o nosso coração. É um ditado
Justamente, quer dizer, então a gente tem que pensar que infelizmente nós também somos ainda espíritos que estão em evolução, então se a gente se deixar, a gente pode ser manipulado pelo outro, então isso é muito complicado. No trabalho, na família, em qualquer lugar, é importante que a gente tenha essa coragem e que a gente escute nossa consciência, né? Então tudo isso é importante. Pode passar, por favor, Zé? Uma reflexão, né, que eu fui intuída hoje, vamos dizer assim, tudo parte de dentro de nós, das nossas dores mal resolvidas, dos nossos sentimentos mal digeridos. Quando resolvemos nos mudar, nós conseguimos ver o mundo externo diferente. Por mais que no primeiro momento pareça que está tudo igual, mas quando a gente começa a mudar aqui dentro, a gente vai começar a ver diferente. E nessa questão que eu começo a ver diferente, eu começo a vibrar diferente, eu consigo influenciar as pessoas positivamente, de fato o mundo externo muda. A nossa mudança influencia os que estão ao nosso redor, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nós sejamos boas inspirações, verdadeiros pontinhos de luz, e dessa maneira o mundo ao nosso redor também mudará efetivamente. Que formemos redes de luz ao nosso redor. A gente vê muitas correntes de viralizações na internet, que a gente possa ser essa corrente vibracionalmente, que a gente influencie nossos amigos, nossos familiares, as pessoas, nossos vizinhos. Eles percebendo essa mudança na gente, a gente vai influenciar os outros. Pode passar para a próxima. Essas aqui são as referências que eu usei para fazer o estudo. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez. E é isso. Falei pra caramba. Isso aí. Vou fazer uma conclusão. Deixa eu filmar a sua conclusão. Vou fazer uma conclusãozinha, tá? Claro. Todas as virtudes que ela colocou estão dentro e na busca de todos nós. Sabedoria não é conhecimento. Nós sabemos que conhecíamos há pouco tempo atrás que o átomo e os elétrons giravam em torno do átomo. O nosso conhecimento naquela época mudou o conhecimento. Veio nuvens eletrônicas. E assim é com tudo. Mas a sabedoria não. A sabedoria é algo que fica, tem um ponto final. E essa sabedoria que nós buscamos, dentro daquele conjunto de humildade, de coisas que ela lhe colocou, paciência e etc. É esse conjunto de coisas que nos dará um autoconhecimento que nos migrará automaticamente para a sabedoria. Só para não assustar vocês, mas já assustando. Jesus é o quê? Um espírito puro. Só que não é um espírito assim, de primeiro grau, de segundo grau, da faculdade, pós-graduação. Não, ele é mais do que isso. É uma graduação que nós não conhecemos, que tem, nós chamamos de Cristo. Seria um governador do planeta nosso. Se nós jogarmos há 4 bilhões de anos e meio, quando a Terra estava se formando, quem foi designado por Deus para comandar todo o processo da Terra? Sabemos através do livro, aquele livro dele. Me ajuda aí, Valentina. Caminho da Luz. Caminho da Luz. Você fala toda hora do Caminho da Luz, esqueci agora. Em que ali fala que Jesus estava no pleno comando da construção da Terra há 4 bilhões de anos e meio atrás. Ele era o que nesse período? Era um espírito puríssimo, já um Cristo. Ele já tinha passado por toda a situação que nós estamos no início da nossa evolução. Ele já tinha se formado, pós-graduado, etc. Então Jesus conhecia e chamou os espíritos responsáveis pela agricultura, pela atmosfera, pela flora, para o magnetismo que tem que ser colocado em volta da Terra, mexendo com o ferro e níquel dentro da Terra para que pudéssemos criar magnetosfera. Colocou justamente a Terra numa posição habitável, levou milhões de anos para se formar o oxigênio, mas não sei quanto a água. Bem,
Ele era pós-formado, não sei qual é o termo que eu vou usar aqui na Terra, em química, física, filosofia, medicina, tudo. Esse é o caminho de um espírito puro. E o que nós seremos no futuro, daqui a alguns milhões de anos? Espíritos puros. Todos nós aqui. Nós estamos a caminho da luz. E a luz não tem fim. Somos eternos. Fomos criados por Deus com o propósito da eternidade, da nossa evolução. Do átomo ao arcanjo, que esse começou, o arcanjo, que é o chefão dos anjos, ele começou como um átomo, vibrando, depois se desdobrando em moléculas e crescendo de acordo com as leis primordiais divinas, que levam milhões ou bilhões de anos para se formar um ser. Imagina um espírito puro. Esse é o nosso trabalho. Não estou querendo meter medo de ninguém, que até que nós não temos, como ela mesmo fala, ainda intelecto e o autoconhecimento, como você colocou, completo, ainda mais sabedoria. Mas estamos a caminho da luz. E é isso que é o propósito do espiritismo e das religiões sérias: despertar a alma humana para Deus. E esse despertar significa trabalho, reencarnar, desencarnar quantas vezes necessário for, nesse mundo e nos mundos mais adiantados, ditosos, como ele falou. Leva tempo, terrestre? Leva. Mas depende do esforço que cada um faz em conquistar esta sabedoria, como ela colocou. Então eu achei isso fantástico. Eu vou fechar com o estudo do Evangelho, que nós temos que ter feito no início, eu acabei pagando um mico, mas vou fazer agora um pequeno trecho, bem pequeno, que vai bater com o teu... Eu estava ali buscando ali alguma coisa que pudesse bater. Olha só, Deus, como você falou em humildade, que é uma virtude dos santos. Sim. Fosse como o Chico, né? Ele era um cara humilde. Eu lembro dele. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Como você se colocou, como todos nós que buscamos a luz do conhecimento. Sim. Que lhe apedem. Então nós temos que pedir. Que buscares? Jesus fala. Buscar significa um ato de você ir até lá. Se esforçar na busca. Seu poder, Deus, né, cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e levantamento, sinônimos do que você estudou. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua, e não são palavras, são atos que são feitos pelo ser humano. A abnegação, que é irmã, prima da unidade, e o devotamento, que é o trabalho para que você desenvolva a humildade. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria, a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Eu imagino a sabedoria divina. Né? Possam todos os espíritos sofredores, todos nós somos, de alguma matiz nós temos um sofrimento moral, físico, compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais, que deste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras. Ele repete: devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor agora.
coragem aumenta, no caso aqui. Sim. Coragem, agora tem a palavra coração, né? É. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Ponto. Quem trouxe isso para nós é o Espírito da Verdade. E soubemos recentemente, né, que o Espírito da Verdade é o Cristo. Não é João Batista, não é nada disso. Existe a equipe Verdade. Sim. Que está Bezerra de Menezes, Santo Agostinho, Massanuvo, toda essa turma boa de espíritos de bem, né? E nós estamos ali querendo bater na portinha da turma da Verdade, né? Buscando ele de alguma forma. Esse é o nosso caminho. Então, parabéns, foi muito boa as suas colocações. E eu peço a Deus que cada vez mais dê luz a você, de trabalho, de entendimento, que possa trazer para nós justamente a parte das equações que precisamos, cada um de nós, como você colocou, chegar a um resultado. Sim. 1 igual a 1. É. Então é isso aí. Vamos continuar? Vamos.